Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e hoje a gente vai falar sobre o último lançamento do drone de pulverização da DJI, que é o Agras T40. O pessoal já vinha me pedindo para eu fazer esse vídeo anteriormente, mas eu sempre tento esperar para ver o drone no mercado, entender como é que ele está trabalhando, como é que ele está correspondendo, para trazer informações um pouco mais de campo mesmo, e não somente especificações, que é algo que vocês poderiam pegar até na internet, né? Bom, então vamos lá. O primeiro ponto que a gente traz em relação ao T40 é o tamanho dele. A DJI conseguiu desenvolver um drone com uma capacidade maior que o seu anterior, que é o Agras T30, porém com um tamanho inclusive menor. Se tu pegar o volume dele, dos dois drones, o T40 se torna um drone ainda menor em relação, o T40 é menor em relação ao T30. Por que a gente por que isso acontece? Porque a DJI conseguiu desenvolver um novo sistema de motores, que se chama motor coaxial, tá? O motor coaxial nada mais é do que motores que têm um eixo coincidente. Então o que ela fez? Hoje a gente tinha, por exemplo, no T30, 6 braços, cada um com um motor. Agora a gente tem o T40 com 8 motores, porém somente 4 braços. Então cada braço dele, a gente tem 2 motores, um em cima do outro, com o mesmo eixo coincidente, um girando horário e outro anti-horário. Então ela conseguiu fazer uma propulsão muito boa com 8 motores, porém apenas 4 braços, fazendo com que o drone fique bem mais compacto em relação a tamanho. O que isso nos traz? Nos traz facilidade de transporte, porque o drone justamente tem essa grande diferencial, que é o transporte dele. Tu conseguir colocar ele numa caminhonete, se deslocar para cá e para lá e fazer as pulverizações de uma forma bem prática e ágil. Então a DJI conseguiu diminuir um pouquinho o tamanho em relação ao T30 para te conseguir trabalhar numa caminhonete, enfim, não precisa ter uma estrutura tão grande para esse trabalho. Outro ponto de evolução que nós temos aqui é a largura de aplicação, a barra, né, a largura que ele consegue atingir de aplicação. A gente tem agora 2 metros a mais, ou seja, tu consegue atingir até 11 metros de largura de aplicação. Com esses 11 metros, a gente consegue, assim, em catálogo a DJI fala em torno de 21 hectares por hora de produtividade. Na prática, a gente sabe que tem muitas variáveis, né? Então depende de estrutura que tu tem de misturador de cauda, se a área que tu vai trabalhar ela é dobrada, se é uma área mais plana, se daqui a pouco tu tem uma estrada no meio da lavoura que tu consiga ir voando para os dois lados, se tu consegue dar tiros mais longos ou são tiros mais curtos. A experiência do piloto também é um fator determinante. Então isso depende muito, né? Então vamos colocar aí que ele consegue produzir de 15 a 20 hectares por hora, é um número seguro, né, em relação a esse novo equipamento T40. Então já tem uma produtividade bem interessante. A próxima novidade que a gente tem no T40 é uma coisa um pouco mais interna, não fica tão visível olho nu, mas são as bombas de pulverização. A gente tinha os modelos anteriores, T10, MG1P, T20, até os modelos mais antigos com um sistema de êmbolo, e o último T30 é um sistema de pistão que tinha que trocar o óleo e tal. E agora no T40 eles fizeram um sistema que parece ser muito mais durável, tá? Ele é um sistema com eixo giratório magnético. Então o que acontece? O produto químico ele não passa por dentro da parte eletrônica, ele passa uma parte isolada, a parte eletrônica é isolada, e ele faz um eixo girar de uma forma magnética, então não tem aquele atrito e não tem que ficar trocando o óleo e tal. Então se parece um sistema bem interessante e que vai dar uma baixíssima manutenção. Um dos pontos mais interessantes desse novo modelo é em relação aos bicos de pulverização. Todos os modelos anteriores da DJI nós tínhamos pontas convencionais de pulverizador. Normalmente ele vem com um TGF 110R1. Nesse modelo agora nós temos um sistema de bico giratório ou bico rotativo atomizador, tá? Um sistema totalmente diferente. Então nós temos 2 bicos grandes atrás da aeronave com sistema de giratório, não é mais ponta agora. O que traz de vantagem isso? Primeira situação é que tu consegue escolher o tamanho de gota sem precisar ficar trocando ponta de bico. Então conforme a velocidade de giro do bico atomizador, nós temos diferenças de tamanho de gota. Então no próprio rádio controle, quando tu está fazendo a pilotagem, tu consegue escolher 5 estágios de ponta de pulverização, de tamanho de gota. Então a gota muito grossa, média, fina e muito fina. Então conforme vento, conforme a altura de voo, conforme o produto, tu pode escolher e trocar isso em tempo real, somente configurando no controle esse tamanho de gota. Então isso é bem interessante.
Além disso, nós temos uma facilidade de uso de insumo químico em pó. Antes nós tínhamos uma dificuldade com pó porque ele entupia muito fácil. Agora com esse bico rotativo, tu tem uma vantagem, uma facilidade de usar produto em pó, fora essa questão da bomba que eu comentei antes. Como ela é um eixo magnético rotativo, ela tem um espaço bem maior, ela tem muito menos, ela é menos propensa a entupimento, como nas bombas que nós tínhamos anteriormente, que tinha um espaço bem pequeno. A do T30, que era um sistema de pistão, era bem pequeno o espaço, agora esse sistema de giro magnético, ele tem um espaço bem maior, então tu consegue trabalhar com um sistema de pó de uma forma bem mais tranquila. Ainda nessa questão do bico, o que acontece? Para a gente conseguir atingir esses 11 metros de largura, o drone tem cerca de 3 metros de envergadura. Para atingir os 11 de largura da faixa de aplicação, o próprio bico, na velocidade de giro dele, consegue atirar essa gota para os lados. E como ele tem esse sistema coaxial dos motores, que são 2 motores no mesmo braço, e as hélices são bem maiores em relação ao T30 também, a gente tem uma força muito forte de empurrar essas gotas para baixo, então elas não ficam simplesmente derivando, né? O drone realmente consegue empurrar, gerar o downwash, que a gente chama, com esse vórtice conseguir atingir esses 11 metros de largura de aplicação. Falando ainda dessa parte do sistema todo de pulverização dele, o tanque mudou alguns detalhezinhos também, e o que acontece? Agora o tanque, em vez de ele ser todo preso no drone, ele tem um sistema de boia mais simples internamente, mas ele tem balanças que ficam no tanque quando ele é encaixado no chassi do drone, e com isso, ao invés de tu ter, por exemplo, 25 litros, 30 litros, tu consegue medir o tanque por peso. Então a gente sabe que às vezes a cauda é muito densa e, por exemplo, 20 litros corresponde a 22, 23, 25 quilos, porque é um produto muito denso. Então eles colocaram uma balança agora no tanque que tu consegue sempre ter quantos quilos tu tem dentro do tanque, não apenas somente a litragem. Um acessório à parte que todos os modelos da DJI têm, que é o dispersor de sólidos. No T40 evoluiu bastante também. A gente consegue agora levar 50 quilos de semente dentro desse tanque. Como o tanque líquido ele ficou mais fácil de desmontar, é bem prático, tu tira ele fora, coloca o tanque dispersor de sólidos, ele vai ter lá embaixo um disco para dispersão dessas sementes, né? Em cima agora eles mudaram, o sistema de bocal em cima é bem grande, facilita bastante para a parte de tu encher o tanque e tal, ajuda bastante essa logística de campo. E também ele tem a balança para dizer em tempo real lá no controle quantos quilos de semente tu colocou dentro desse teu tanque de dispersão. Lembrando que ele é um acessório à parte, não acompanha no kit do drone. Uma grande diferença agora é em relação ao radar, que é os sensores de detecção de obstáculo e de mapeamento da altura do terreno, tá? A gente teve uma mudança bem grande em relação aos modelos anteriores, tá? Agora no T40 o que acontece? Primeira coisa, eles colocaram 2 tipos de sensores simultâneos que trabalham juntos. Então a gente tem um radar binocular, que a gente chama, que são tipo 2 sensores como se fossem 2 olhozinhos assim, que fazem a leitura do terreno e também de obstáculo. E temos um radar em cima do drone, que é um radar de matriz, que ele é similar aos modelos anteriores, que é tipo um sistema de leitura de nuvem de pontos, tá? Então o que acontece? A DJI focou todos esses sensores na frente do drone, então a gente tem bem na frente o radar em cima de matriz, e temos bem na frente também esse radar binocular. E aí a grande diferença é que agora ele faz a volta no fim da linha, porque eles focaram todos os sensores na frente para ter mais segurança e ele não vem mais de costa. Todos os modelos antes eles iam de frente, mudavam de linha e voltavam de ré, porque ele tinha o sensor bem no meio, tá? Inclusive eles tinham uma câmera na frente e atrás, agora ele tem só na frente e todos os sensores a DJI focou para frente para que ele chegue no final, faça a volta e retorne. Isso nós tínhamos uma grande dúvida, porque todos os modelos eles faziam essa volta de costa até para uma redução de bateria, assim, uma economia de bateria, né? Mas ele faz de uma forma bem otimizada, até porque ele tem 8 motores, então ele consegue fazer essa volta de uma forma bem suave e consegue cobrir muito bem a pulverização. Então a gente consegue ver direitinho assim ele dando aqueles jatos para conseguir cobrir bem aquela volta que ele faz e tem aquela segurança do sensor na frente, né? Então a gente tem assim, viu que realmente foi uma ideia, uma sacada muito boa da DJI. Que o equipamento consegue ter muita segurança, faz essa volta de uma forma bem ágil e não gasta bateria. Outro detalhe sobre a questão do radar,
a gente sempre frisa muito, nós como distribuidores, que o radar ele é uma ferramenta de auxílio, né? A DJI sempre coloca que o equipamento ele pode trabalhar de uma forma autônoma, que o radar ele detecta obstáculo, ele desvia sozinho e tal, e realmente ele tem essa capacidade, mas daqui a pouco tu passou 1000 vezes num obstáculo e sei lá, uma vez que ele não conseguiu detectar alguma coisa, tu pode vir a ter uma queda. Então a gente sempre orienta, o radar ele é uma ferramenta de auxílio, não dá para confiar cegamente nele, e sempre é importante tu marcar os obstáculos. Então tem uma árvore no meio da lavoura, tu vai lá no mapa, no GPS e marca aquele obstáculo, porque daí o radar vai ver aquilo ali, mas também já vai estar no mapa, ele já vai fazer o desvio de uma forma autônoma pelo GPS e não somente pelo radar. Um detalhe que até é vinculado um pouco a essa questão de produtividade maior do T40 é em relação à velocidade de aplicação. Nós tínhamos todos os modelos antes até mais ou menos 25 km por hora. Agora, nesse novo modelo, a DJI está permitindo até 10 metros por segundo, que seria até 36 km por hora. Então a gente consegue fazer pulverizações de uma forma muito mais veloz. Claro, tudo vai depender da questão também de vazão. Dependendo da vazão que tu colocou para ele aplicar, ele não consegue atingir essa velocidade máxima devido à vazão. Mas tu consegue até 36 km por hora, que é uma velocidade bem acima. Olha, no campo assim, a gente até se assusta, que ele voa bem rápido. E isso aí acaba ajudando também a ter um pouco mais de produtividade. A gente fez alguns testes e a gente não notou assim um problema de perda de qualidade de aplicação, voando mais rápido. Mas claro, tem vários fatores que envolvem cauda, vento, várias coisas assim. Então não é uma regra assim, né? Mas ele agora consegue voar bem mais rápido. O rádio controle do T40 mudou bastante, tá? Nós temos um rádio agora bem maior, ele é bem mais parrudão, assim, não é um rádio tão compacto para uso do controle. Ele tem uma tela bem grande de 7 polegadas, com um brilho bem forte para poder usar no sol, no dia a dia. Então é bem tranquilo de operar com ele. Ele veio com um processador novo, então ele é bem mais rápido, bem mais ágil o processamento desse novo controle. Além disso, a gente teve algumas novidades no aplicativo interno. Primeiro ponto que o pessoal gostou muito é em relação agora à linguagem, que nós temos ele todo em português. Antes nós tínhamos somente em inglês ou espanhol, agora nós temos também ele em português, então isso é uma evolução bem legal do T40. E ele tem algumas questões de inteligência artificial. Em alguns firmwares, por exemplo, se tu tem um talhão que ele tem um biquinho assim, ao invés de fazer a linha comprida assim e depois fazer várias linhas curtas, ele faz as linhas compridas aqui e depois já faz outras linhas assim. Então ele muda o sentido das linhas de aplicação, que antes não tinha como. Antes ou tu fazia assim, ou tu fazia assim, em todo o mapa. Agora tu consegue, ele escolhe as melhores linhas de pulverização. Além disso, ele também tem uma inteligência artificial para entender melhor qual é a melhor linha para ele iniciar. Por exemplo, tu está fazendo uma aplicação e vamos dizer que a cauda acaba lá no final do talhão a 500 metros de distância. Aí o drone retorna para reabastecer. Os modelos anteriores tu enchia o tanque e ele andava 500 metros cheio para daí começar a aplicação. Agora o T40 não. Ele terminou no fim do talhão, ele retornou, tu reabastece, quando tu dá o start ele já entende que é mais inteligente ele começar a aplicação aqui no início da tua linha. Então ele começa aqui e vai até o final dela aplicando, ele não vai lá onde ele terminou. Então ele começa mais perto para ter uma otimização de bateria, que é uma grande evolução. Antes tinha que ficar quebrando a cabeça para entender onde é que ia acabar o tanque, mandar ele parar, voltar. Agora não, agora ele já faz tudo automatizado. Isso é muito interessante. Tem outras minúcias do controle que evoluíram, mas não cabe nesse vídeo a gente entrar em detalhe, tá? Mas teve bastante evolução dentro do aplicativo interno. A câmera do T40 também teve mudanças, tá? Antes nós tínhamos, por exemplo, no T30, T10, duas câmeras pequenas, uma na frente e outra atrás, até porque ele vinha de ré. No 40 ele vai sempre de frente, ele tem uma câmera frontal somente, só que agora essa câmera é uma câmera UHD, então tem uma qualidade muito melhor, e ela tem gimbal, tá? Então tu consegue mexer, ela tem o gimbal em um eixo para cima e para baixo assim, e tu consegue focar no que tu quer fazer de leitura, tá? Além disso, nós temos uma grande novidade que é o tal do mapeamento. Isso muita gente já perguntava, ele só pulveriza, não faz mapeamento e tal. Agora o T40 já faz mapeamento. Como é que funciona isso? Tu não precisa mais ter internet, tu não precisa ter computador, não precisa ter tu faz tudo pelo próprio drone rádio controle, tá? Então, tu vai escolher lá o local que tu quer fazer o mapeamento,
Tu vai mandar ele mapear, ele vai subir a mais ou menos 30 metros de altura do terreno, vai tirando as fotografias, como a câmera tem gimbal, ela vai virar para baixo, vai tirar as fotos, e ela já manda para o controle via rádio. E no próprio rádio controle, que tem um processador muito bom, já vai mapear aquela área, tá? E aí, como tu vai ter uma área muito boa, muito precisa, muito bem mapeada e detalhada, tu consegue gerar o teu plano de voo de pulverização através desse mapa que tu conseguiu fazer com o T40. Alguns pontos a se ressaltar. Nem tudo são flores, né? Então vamos lá. Primeira questão. A produtividade é meio baixa, ele vai fazer ali em torno de 5, 6 hectares a cada voo que ele faz. Ele só faz o mapeamento se tiver uma base RTK da DJI, e tem que ser da DJI, ele não é compatível com outras bases, tipo Trimble, Topcon, sei lá, Salve, Colida, somente com RTK DJI, a DRTK2, tá? Além disso, o que acontece? Por que serve esse mapeamento? Por exemplo, ao invés de tu caminhar na área lá com o controle e marcar os pontos, tu já vai ter essa informação ali na tela. Às vezes é mais prático tu pegar e lá caminhar na área e marcar os pontos do que tu fazer todo esse mapeamento que gera um certo trabalho, tá? Mas em alguns pontos é interessante, algumas situações, né? Quando tem uma área de muito morro, alguns detalhes é interessante, mas nem sempre vai fazer sentido. E esse mapa tu pode usar depois também para o T10 e para o T30, mas tu não exporta ele para um sistema de AutoCAD, para fazer desenho, não é essa a finalidade dele é para pulverização, tá? Agora, vamos falar sobre o sistema energético dele, tá? Que é a questão de baterias e carregador, ou gerador, né? Que isso aí é bem importante, é um dos pontos chaves desse equipamento. Primeiro detalhe, sobre a bateria dele, a bateria ela até serve também no T30, é do T30 no T40, mas ela é maior um pouco do que a do T30, ela tem 30.000 mAh, tá? Uma bateria carregada, ela corresponde a um voo, um tanque, tá? Então o pessoal pergunta, quanto tempo dura uma bateria? Dura um tanque, tá? Tu vai pulverizar um tanque de 6, 7, 8 minutos, 10 minutos, depende da vazão, mas ali coloca de 6 a 8 minutos para te pulverizar um tanque com uma bateria, tá? Usou aquela bateria, tira ela do drone, bota ela para carregar, pega uma bateria carregada e bota no drone e faz o próximo voo, tá? Muitas vezes tu não consegue sair com os 40 litros, tá? Porque tu vai estar usando a carga máxima do drone, forçando ele ao máximo. Às vezes tu não vai decolar e sair pulverizando, tem um tempo de deslocamento até o local, tem uma questão de altitude, tem vários detalhes, então às vezes tu tem que sair mais leve, sair com 35 litros, 32 litros, tem que calcular conforme a tua vazão, o tamanho do tiro que tu vai dar da linha de aplicação, então esse é um ponto importante, tá? Ela tem um sistema diferente agora, que ela tem uns vazados no meio, um espaço livre, fora a fora, assim, para facilitar o resfriamento dela em campo, tá? Falando em resfriamento, todo o T40 ele já vem de fábrica incluso um sistema de refrigeração, tá? Como é que funciona isso? Ele é um caixote assim quadrado, onde ele tem dois coolers, dois fãs na frente. Quando tu encaixa a bateria para carregar, tu vai carregar dentro desse sistema, desse caixote, e com esses ventiladores que ele tem, ele vai soprando e passa bem por esse espaço vazio da bateria e ajuda no resfriamento, tá? Nessa situação tu consegue ter uma vida útil melhor da bateria e um tempo de carga um pouco maior, tá? A gente não tem mais um problema de superaquecimento como tinha nos drones mais antigos, mas isso ajuda ainda mais, tá? Outro ponto, número de ciclos. Essa bateria, ela tem em torno de... a fábrica promete 1.500 ciclos de carregamento, então tu consegue fazer 1.500 cargas. Nós tínhamos até hoje baterias até 1.000 ciclos, que era o T30 e o T10, já era uma durabilidade bem bacana. Nós temos agora 1.500 ciclos no T40. Isso faz com que o teu custo operacional baixe demais, porque tu tem em um ciclo de pulverização, tu vai fazer ali 3, 4 hectares e tu vai ter um custo baixíssimo, porque tu vai ter o custo da bateria dividido por 1.500. Então tu tem um custo bem interessante de bateria nesse equipamento. Hoje é o drone que nós temos o menor custo bateria por hectare. O sistema de carregadores, nós temos duas alternativas. Temos o carregador a gasolina, gerador, e carregador elétrico, tá? Vamos lá. O carregador elétrico, ele é um carregador bem potente, tá? Ele tem 9.000 watts de potência. Vai ter um tempo de carga ali de
8 a 12 minutos, depende mais ou menos, mas de 8 a 12 minutos, tá? O tempo de carregamento. Na lavoura, obviamente, tu não vai ter energia elétrica, então tu precisa ter um gerador. Esse carregador, ele exige uma alimentação trifásica de uma tomada de 380 volts, tá? Então tu vai ter que ter um gerador trifásico com tomada 380 volts. Pode ser um gerador de mercado aí, convencional, um gerador que tu encontra no mercado. E tomando cuidado de ser trifásico, 380 volts, e a gente está tendo feedback dos clientes que está funcionando de 14 a 15 kVA. Geradores abaixo disso aí não está dando conta. Então o indicado é gerador de 14 a 15 kVA, trifásico, 380 volts, certo? Aí tem a opção do carregador a gasolina ou gerador da DJI, certo? Ele já é tipo um 2 em 1, ele já vem o carregador e gerador acoplado. Então nesse caso tu tira fora o carregador elétrico e compra ele porque ele já vem nele o carregador junto. Não a gente chama de um carregador a gasolina porque ele já vem junto o carregador gerador, tá? Nesse sistema ele trabalha a gasolina, não é diesel. Tu não precisaria ter esse carregador como eu comentei, e ele carrega ali a bateria de 8 a 12 minutos também, já vem o sistema pronto. Então ele já sai a tomada de carregamento e tu já faz tudo pronto 2 em 1, não precisa correr atrás de um gerador. Ele tem uma tomada de 1.500 watts, que antes era um ponto negativo. Antes nós tínhamos somente uma tomadinha de 300 watts que não dava conta de botar muita coisa. Agora com essa tomada aí de 220 volts, 1.500 watts, tu consegue ligar aí um misturador de calda, uma iluminação, uma forma um pouco mais tranquila, não é tão apertado, tá? O pessoal às vezes me pergunta, tá, Rodrigo, mas então por que eu vou pegar o de mercado, eu vou pegar o carregador elétrico, vou pegar sempre da DJI, né? O que acontece? Às vezes, esses geradores de mercado, tu encontra uma forma um pouco mais fácil a parte de manutenção, tá? Então tu consegue bem mais tranquilo, assim, uma peça, uma assistência na volta e tal, e o da DJI ele é mais específico da própria marca, né? Então às vezes é um pouquinho mais chato tu conseguir achar alguma peça, tem que correr atrás de um distribuidor e tal. E geradores de mercado tem um pouco mais fácil essa parte de assistência, tá? Falando em assistência técnica, esse é um outro ponto muito importante. A gente sempre preza e sempre fala isso muito para os clientes, da parte de, quando tu faz investimento desse, quando tu compra um drone de pulverização como esse, sempre tem que buscar uma empresa que vai te dar um aporte e vai te dar toda uma ajuda, não só na parte de um treinamento, uma entrega técnica, mas também vai te dar uma assistência técnica na parte de manutenção. Então assim, eu quebrei uma hélice, preciso trocar um motor, quebrei um trem de pouso, buscar uma empresa séria e que tenha peças de reposição. A gente sempre fala o barato sai caro. Se tu comprar um drone um pouco mais barato num lugar e depois a pessoa não tem nada, ou a empresa não tem nenhum atendimento, nenhuma estrutura para te ajudar. Fora a questão de suporte técnico, de tirar dúvidas. Tô no campo, surgiu uma mensagem, o drone não decola, não sei o que eu faço. Tem uma empresa que dá suporte técnico e dá esse apoio, certo? Então eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp, a gente vende esses equipamentos, o T40 agora essa novidade. Vocês tendo interesse podem me chamar no WhatsApp, eu passo os orçamentos, passo cotação, e a gente sempre preza por esse atendimento, né, de assistência técnica, treinamento, suporte técnico e peças de reposição. Isso é essencial para os nossos clientes. Se tem alguma dúvida em relação ao equipamento, algo que eu não contemplei nesse vídeo, fiquem à vontade para me chamar. Podem me mandar no WhatsApp à vontade, às vezes eu tenho bastante demanda, eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E aí a gente pode ir conversando um pouquinho mais do equipamento. Beleza, pessoal? Fico à disposição e até a próxima. Valeu!